Evangelho de Mateus, capítulo 28, e o versículo de número 19 e 20. Aleluia. Vamos um momento até os irmãos localizarem o texto da palavra de Deus. Mateus, capítulo 28, versículo 19 e o 20, diz assim a palavra do Senhor. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, meus irmãos? Queridos irmãos, por se tratar também nesta noite de uma data tão especial, eu gostaria, numa breve introdução, pegar um gancho no livro do qual o evangelista Alex Paulo fez menção aqui, na leitura introdutória. Alguns historiadores, alguns eruditos da palavra de Deus, eles mencionam que os reis da Mesopotâmia, os reis da Arábia, todos aqueles que tinham conhecimento da profecia dita pelo profeta Isaías no capítulo de número 7, se não me falha a memória, em versículo 14, que diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho e lhe chamará Emanuel. Então, esses reis, tendo conhecimento desta profecia, eles, segundo os historiadores, um deles diz que eles levavam as suas filhas, ainda donzelas, a partir da idade de 14 anos, até o templo, para que ficassem ali até completarem a idade maior, de 18 anos. Por quê? Porque elas ficariam a serviço do templo e, porventura, poderia ocorrer o caso de que essa profecia se cumprisse na vida da filha desses reis. Qual é o pai, qual é a mãe que não desejaria que a sua filha, tendo conhecimento desta profecia, que a sua filha fosse a escolhida por Deus para gerar o Messias, o Salvador de Israel? Nesse sentido, os reis faziam isso, segundo esse historiador. Levavam as filhas, deixavam a serviço do templo, juntamente ali aos cuidados do sacerdote, e logicamente eles deixavam uma quantia em dinheiro, para que caso ocorresse das filhas não serem a escolhida, elas tinham um recurso para sobreviver depois, para poder se manter. Nesse ínterim, meus irmãos, o sacerdote da época, quando estava ali com todas aquelas moças que eu acredito, segundo o historiador, seguindo essa linha de raciocínio, não eram poucas, o sacerdote ele se preocupa, pastor Marco, porque havia muitas donzelas ali para não tanto serviço no templo. Então, ele vai e procura uma bordadeira da época, e uma excelente bordadeira, chamada Maria, professora Ademar. E ele conversa com Maria e conta a ocasião para ela, o que está acontecendo, e pede ajuda. E diz: Maria, as moças estão lá no templo e nós precisamos ocupá-las. Será que você não poderia
com todo o seu talento, nos ajudar e vir ao templo ensinar essas moças nos períodos propícios a bordar, a executar o mesmo trabalho que você desempenha com tanta excelência, porque o templo ele tinha e era ornamentado por muitas cortinas. E Maria, ela responde para o sacerdote e diz: olha, eu não posso estar entre as donzelas, até porque eu já sou comprometida, já sou enamorada de José. Mas atrás ou por trás das cortinas eu posso auxiliá-las. O acordo foi feito, foi fechado, e eu estou dando esse rápido resumo aqui para os irmãos, por conta, como eu disse, da data de hoje, onde nós comemoramos o nascimento do Senhor Jesus. Queridos irmãos, o historiador prossegue dizendo que no intervalo das refeições, enquanto as donzelas saíam para as refeições, para o almoço, a Maria, ela continuava desempenhando o seu trabalho, ali, atrás dos véus, atrás das cortinas. E é nesse momento, segundo o historiador, que o anjo de Deus aparece a ela e diz: salve, salve, agraciada. E traz a mensagem que ela tinha sido a escolhida para que o Messias fosse gerado. Aí então ela questiona e diz: mas eu não sou digna. E como isso poderá acontecer? E o anjo diz: o poder do Espírito Santo de Deus descerá sobre ti. E acontece, meus irmãos, o cumprimento desta profecia, que há muitos anos havia sido profetizado pelo profeta Isaías, na vida desta mulher, Maria, que nós conhecemos muito bem. A partir daí, nós conhecemos a história. Jesus nasce, posterior a um período conhecido como interbíblico, ou o período de silêncio divino, sem uma manifestação de Deus, sem uma profecia, sem visões. Mas de repente os pastores estão lá no campo, cuidando dos rebanhos das ovelhas. E o anjo do Senhor novamente aparece trazendo uma boa e uma nova mensagem. Que mensagem é esta, irmão Lázaro? Que lá na cidade de Belém, aleluia, estava nascendo o Salvador da humanidade. Estava nascendo aquele a quem os profetas mencionaram, a quem foi profetizado, que o seu nome seria maravilhoso, que o seu nome seria conselheiro, que o seu nome seria Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E é este mesmo Jesus, a quem o anjo se referia aos pastores, ele está presente aqui nesta noite, neste culto, recebendo a minha e a sua adoração. E esta mensagem, é este evangelho que os anos têm se passado, e esta mensagem ela tem sido anunciada e tem sido transformadora na vida das pessoas. Como daqui a alguns minutos mais nós vamos mencionar aqui, este evangelho chegou e entrou na vida destes irmãos, assim como entrou na minha e na sua vida, e transformou as nossas vidas, o nosso interior, e nós nos decidimos por Cristo, e nós estamos aqui hoje, servindo ao Senhor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, Jesus então, ele dá essa ordem imperativa da evangelização, de fazer discípulos por todas as nações, por todos os lugares, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E Jesus prossegue dizendo: ensinem-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado.
Aleluia. E esse é o papel da igreja, esse é o papel do missionário, esse é o papel do verdadeiro discípulo de Jesus. Anunciar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Transmitir tudo aquilo que nós aprendemos através da pessoa bendita do Senhor Jesus. E nós evangelizamos os nossos vizinhos, evangelizamos os nossos parentes, aleluia. Queridos irmãos, o discipulado, ele vai muito além do que apenas 12 lições que estão contidas aqui neste livro, aleluia. Na realidade, o discipulado bíblico, ele tem um significado muito maior do que apenas participar das lições. Aleluia. Ele tem um significado de relacionamento entre irmãos. Ele tem um significado que objetiva alcançarmos a estatura de Cristo. Através do quê? Através do ensino. Através da comunhão. Através do testemunho. Não é assim que acontece? Nós estamos no nosso local de trabalho, estamos no nosso colégio, na escola, na rua da cidade, estamos entre os nossos familiares, entre os nossos amigos, a oportunidade surge, nós anunciamos Jesus, nós pregamos a palavra de Deus. Eu compartilhei com algum dos irmãos, dos alunos, melhor, há alguns dias atrás, que houve um período de uma empresa onde eu trabalhei, que eu estava vivendo aquela chama ardente no coração, de viver o Evangelho, de estar com Cristo, que em todo o momento do trabalho, eu falava de Jesus. Eu cheguei, irmão Sandro, a ser advertido verbalmente, entre aspas, pelo diretor, pelo nosso supervisor, porque, irmão Alex, quando nós conversamos, apesar de não deixar de executar as nossas atividades, mas executando-as e ao mesmo tempo falando do amor de Deus, falando de Jesus. Não tem nada mais precioso, não tem nada mais maravilhoso para nós, falar e testemunhar daquilo que Jesus fez na nossa vida. Nós queremos que as outras pessoas também conheçam, vivam o que estamos vivendo, conheçam o que nós estamos conhecendo, sintam o que nós estamos sentindo. Aleluia, quantos já tiveram essa experiência? Levante a mão para o céu. Não existe nada mais maravilhoso. Esse é o segredo, meus irmãos. Nós testemunhar, nós falarmos do amor de Cristo. Aleluia, aleluia. A comunhão, ela nos leva a ser semelhantes a Jesus. O testemunho nos instiga a agir como Jesus e a amar como Jesus amou. O evangelista Lucas, no capítulo 19, nós vamos encontrar ali a passagem muito maravilhosa de um homem chamado Zaqueu, o publicano. Zaqueu, ele era funcionário do império, e ele era espécie de um líder ali de mais pessoas que cobravam impostos. Mas o relatar, o verbalizar das pessoas a respeito de Jesus, a mensagem de Jesus que era transmitida pelas pessoas, pelas multidões, chegou até os ouvidos deste homem chamado Zaqueu. E o seu coração começou a ferver, a ponto de ele dizer: eu preciso conhecer este homem. Eu preciso me encontrar com este homem, saber quem ele é, ver ele. E a história diz que Zaqueu, ele era de baixa estatura. E muito provavelmente a multidão, porque Jesus andava rodeado de multidões, Zaqueu não poderia ver Jesus. Então, a Bíblia diz que ele sobe em uma árvore,
porque ali ele teria a melhor visão. Quando o homem a quem falavam e o seu coração ardia só em ouvir do testemunho de Jesus, ele poderia ver Jesus, aleluia, como Jesus é. Só que quando Jesus passa por debaixo daquela árvore, Jesus mal chega ali e já diz: Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Que notícia maravilhosa para Zaqueu. Que mensagem maravilhosa para Zaqueu. Ele não esperava, a expectativa dele era apenas ver a multidão passar e ele ver Jesus. Mas Jesus não passa pela nossa vida sem fazer algo extraordinário. É impossível. Jesus vira ao nosso encontro e nós permanecemos do jeito que estamos. Nós somos transformados. E Jesus, ele não quer apenas passar pela sua vida para abençoar você. Ele quer vir até você e fazer um convite. Desce da onde você está. Desce desta árvore, porque eu quero ir para a sua casa junto com você. Esse é o Jesus que nós comemoramos hoje, o seu nascimento, Fabiano. Esse é o Jesus que vocês abriram o coração e falaram: Jesus, vem, entra e faz morada no meu coração. Jesus vai até a casa de Zaqueu. Zaqueu recebe Jesus com alegria. Aleluia. E olha, meus irmãos, o que acontece quando Jesus entra na casa de Zaqueu. O testemunho de Jesus. Zaqueu ali, muito provavelmente, mandou preparar uma ceia, recebeu Jesus. A multidão do lado de fora, os discípulos junto. E a primeira palavra que Zaqueu, segundo a Bíblia, abre e pronuncia é que Jesus, eu resolvo dar aos pobres metade de tudo aquilo que eu tenho. A transformação começando a acontecer dentro do coração de Zaqueu. Tudo por causa da presença de Jesus. Aí Jesus olha para Zaqueu e continua ouvindo, e Zaqueu continua falando: e se eu os tenho defraudado em alguma coisa, eu restituo 4 vezes mais. Aí Jesus diz: hoje entrou salvação nesta casa. Nós vemos aqui claramente que quando Jesus vem, e ele passa a ter então um relacionamento com a pessoa, com o ser humano, a vida da pessoa, ela é transformada. Se roubava, não rouba mais. Se mentia, não mente mais. Se prostituía, não prostitui mais. Se não amava, só tinha ódio, passa a amar o seu semelhante e desejá-lo ver em condição igual à sua, ou até mesmo melhor. É isso que Jesus faz. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Tudo isso através do relacionamento, através, meus irmãos, do testemunho e através dos ensinos da palavra do Senhor Jesus. Nós temos aqui nesta noite, para finalizar, o irmão Paulo Joaquim. Levanta a mão, irmão Paulo Joaquim. Esse querido irmão, que quando completou 1 ano, que o nosso pastor presidente lançou aqui o desafio, aquele propósito do mais um. Quantos lembram? Quando completou 1 ano, e o pastor Marco aqui mencionou bem esse propósito, e eu estava sentado ali, daquele lado ali. E essas palavras ferveram no meu coração.
Eu disse: Jesus, não tem graça eu estar na igreja e não ter um mais um. Não tem graça eu viver sendo um egoísta, querer a salvação só para mim. Vou colocar em prática na minha vida. E eu passei a falar do amor de Jesus para as pessoas com mais intensidade, porque chega um momento na vida, nós temos que ser realistas, né, irmã Ana? Nós relaxamos às vezes, nós deixamos dar uma esfriada naquela chama do Espírito, que Paulo diz: não apagueis a chama do Espírito sobre as vossas vidas. A gente deixa, aí não evangelizamos, não falamos de Jesus, só focamos nos problemas, nas dificuldades. E eu voltei a me comunicar mais intensamente com o irmão Paulo Joaquim. Irmão Paulo Joaquim, eu trabalhei com ele na empresa em 2014, se não me falha a memória, a primeira vez, de maneira temporária, eu entrei ali. O Paulo Joaquim, ele era líder ali de um setor, e eu tinha que estar sempre em contato com ele, ele me dando as coordenadas: Lázaro, faz isso, leva para lá, traz para cá, busca, leva, traz. Mas a oportunidade surgiu de eu falar de Jesus por irmão Paulo Joaquim. Irmão Paulo Joaquim abriu seu coração para Jesus. O evangelho do Senhor foi entrando, foi transformando, foi mudando. Aleluia. Ele passou a frequentar alguns dias, alguns meses, junto com o irmão Alex Paulo ali, na congregação americana, mas não tinha ainda se decidido oficialmente, pedido a reconciliação. Quando completou 1 ano do propósito do 1+1, ele se reconcilia, procura o pastor Marco, se reconcilia com a igreja, e está aqui participando da Santa Ceia do Senhor. Aí nós fomos falando, e ele disse: Lázaro, agora tem a Leia, vamos continuar, não é fácil, o inimigo, e aquilo, e porque o diabo ele coloca um monte de obstáculos, para que nós não venhamos a alcançar outros para Jesus. Mas eu disse: irmão Paulo, calma, aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. A palavra do Senhor Jesus diz que quando Paulo e Silas estavam ali na prisão, e o carcereiro ouviu aquele alvoroço do anjo, as portas se abrindo, e eles não fugiram. O que o carcereiro chegou e disse para eles: homens, o que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. E essa era a palavra para o irmão Paulo: fica firme, vamos orar, Deus vai agir, Deus vai transformar. Não passou, meus irmãos, 6 meses, 7 meses, depois da reconciliação do irmão Paulo Joaquim, a irmã Leia, fica de pé aí, irmã Leia, por gentileza. A irmã Leia decidiu descer as águas do batismo e estar participando junto com seu esposo, aleluia, da Santa Ceia do Senhor. Está aqui cultuando a Deus junto conosco. Nós temos também aqui o casal, o irmão Kleber e a irmã Sabrina, que estavam também vivendo uma turbulência. De repente entram aqui nesta igreja, ouvem a palavra de Deus, são tocados pelo Espírito Santo e são conduzidos ao discipulado. Estão ali conosco trabalhando, eles dão os testemunhos, eu ouvindo e meio apreensivo e dizendo: Senhor, me dá palavra para direcionar a eles. E de repente, meus irmãos, nós somos alcançados com mais uma família servindo ao Senhor Jesus, porque o Evangelho de Deus transforma vidas. Hoje está aqui o irmão Kleber, a irmã Sabrina, o Henrique hoje desceu as águas do batismo, porque a palavra do Senhor Jesus diz que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Sabemos que falta ainda mais uma moça para ser alcançada para Jesus. E tu não foge das nossas orações. Ela é alvo das nossas orações. Ela é tão especial para Deus, quanto a família, quanto o pai, quanto a mãe, quanto o irmão, quanto eu, quanto você que está me ouvindo, quanto o nosso pastor, quanto os obreiros. Ela é especial para Deus. E o momento que Deus pegar, vai pegar e transformar.
vai descer as águas do batismo, vai estar aqui participando da juventude da igreja, cultuando a Deus junto com nós. Isso não é só para ela não, é para o teu familiar também que está distante, que ainda não aceitou Jesus. A promessa é para você. Nós temos a Genesi, que não pôde estar aqui, porque está em viagem com seu pai. Nós temos o Igor, a Danúzia, pessoas que vieram aqui atormentadas, numa situação difícil. Ouviram a palavra de Deus, o evangelho entrou e transformou. Aleluia, e nós discipulamos com muita alegria, meus irmãos. E eles estão servindo a Jesus, porque o evangelho de Deus, ele transforma. Aleluia, nós temos a irmã Ana e o Ismael, que estão aqui. O irmão Paulo Joaquim, eu estive visitando ele quando eu mandei aquela foto para o senhor, pastor. E ele que me lembrou isso, eu nem me dei por conta. Preste atenção, irmãos. Quantos lembram que a irmã Ana, que está aqui na frente, ela veio as primeiras vezes conduzidas à igreja numa cadeira de roda? Quantos lembram? O nosso Jesus, ele não só transforma, como ele restaura a saúde da pessoa. A palavra de Deus, ela é alimento até para os nossos ossos. Aí o irmão Paulo disse: Lázaro, tu percebeu que a irmã Ana, ela começou na cadeira de roda? Da cadeira de roda ela veio para a muletinha, e agora ela está aqui apenas acompanhando o Ismael, entrando e caminhando. Vai e vem na presença do Senhor Jesus, porque o evangelho de Deus é poder que transforma a vida do ser humano. Para finalizar, eu quero mencionar a Stephanie. A Stephanie está lá atrás. Uma jovem muito querida, muito abençoada por Deus. Quando nós estávamos ali fazendo algumas gravações, e eu acabei perdendo a gravação dela, do Henrique e da Gênesis. Mas na gravação ela disse, eu perguntando para ela: Stephanie, por que você quer se batizar? Ela disse: olha, eu estava assim meio indecisa, mas um dia eu fui participar de um retiro de jovens. E lá no retiro de jovens eu senti algo tão maravilhoso, tão bom. E eu fui batizada com o Espírito Santo lá no retiro. E quando eu fui batizada, eu disse: é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero descer as águas do batismo. E lá está a Stephanie, servindo a Jesus junto com nós, membro da igreja, vai participar da mocidade aqui da congregação. E quantos podem levantar a mão para o céu e glorificar ao nome do Senhor Jesus? Com a permissão do nosso pastor, posso colocar a igreja em pé? Vamos ficar em pé, por gentileza. Tudo isso, meus irmãos, porque o evangelho, a mensagem do evangelho, que é Jesus Cristo de Nazaré, ele age, ele transforma. Nós estamos aqui hoje num culto e aparentemente com os nossos olhos humanos, físicos, nós não enxergamos mais além das paredes dos irmãos, mas o céu está aberto sobre este lugar. A bondosa mão de Deus está estendida sobre esta igreja, para salvar, para curar, para libertar, para transformar. Basta que eu e você não venhamos a ficar calado, e em tempo e fora de tempo venhamos a anunciar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e fogo, e que Ele voltará para buscar a sua igreja. Quantos podem dar um glória a Deus? Eu passo ao nosso pastor então para fazer a finalização. Vamos orar nesse momento. Eu gostaria de saber se há entre nós aqui alguém que ainda não se decidiu por Jesus, que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Eu convido você a passar aqui na frente. Você que talvez esteja fraco, se sentindo desanimado. Hoje é um culto muito especial, aleluia, porque nesta noite nós comemoramos o nascimento do Senhor Jesus. E quando Jesus nasce na nossa vida, nasce a esperança. Quando Jesus nasce na nossa vida, nasce a vitória.
vitória para aquelas lutas que nós achamos que não tem mais solução. Quando Jesus nasce na nossa vida, meus irmãos, a enfermidade ela tem que ir embora, os problemas se tornam pequenininhos. O leão, nós pegamos ele pela barba e rasgamos no meio, porque Jesus está conosco. Se não há ninguém para receber uma oração especial aqui na frente do altar, nós pedimos você a levantar a sua mão para o céu então nesse momento. E se você tem motivo para agradecer a Deus por tudo o que Ele tem feito na sua vida, não espere eu orar, comece a agradecer, comece a agradecer. Eu já presencio aqui lágrimas em rostos de alguns irmãos. Isso é a presença do Espírito Santo de Deus. Agradeça a Ele nesta noite pelo seu nascimento. Agradeça a Ele porque os anos se passaram e Ele prometeu estar junto com você. Quando você pensa que está sozinho, Jesus está ao seu lado. Quando você pensa que todo mundo se abandonou, Jesus não te abandonou. Ele está junto com você nessa luta, nesse problema que você está passando, te capacitando, te fortalecendo, fazendo de você um vencedor, uma vencedora. Pai, nós te louvamos nesta noite. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua grande e infinita misericórdia, pelo teu amor, pela tua compaixão. Aleluia, pois o Senhor deu e enviou o seu Filho Jesus a este mundo, aleluia, morrer na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados, para nos reconciliar contigo, Senhor. Eis aqui a tua igreja, eis aqui a tua noiva, os teus discípulos estão aqui. Pai, fortalece-os, restaura a saúde de cada um deles, acrescenta a fé daquele que está desanimando, aquele que acha, Senhor, que o seu familiar não vai ser alcançado por este evangelho que transforma. Acrescenta a fé desta pessoa, para que ela não venha parar de orar, para que ela não pare de orar, para que ela não pare de orar, pois no momento certo, no momento oportuno, a tua palavra irá alcançar os familiares destes irmãos, destas irmãs que estão aqui nesta noite, pois a tua palavra nos garante isso, que a salvação é para nós e para toda a nossa casa, para toda a nossa família. Então, Senhor, aonde estiver um familiar deste filho teu, desta filha tua, que neste momento eles possam ser alcançados pelo teu poder, possam ser alcançados pela tua presença, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu evangelho que é poderoso. E nós te louvamos e te agradecemos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Cante adorando ao Senhor e agradeça ao Senhor por tudo o que Ele tem feito na tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Me tocou, livrou-me. Adore o nome do Senhor. Da escuridão.